Hello, hello! Olá, cara lavada, gente! Muito boa noite, Soraya! Gente! Oi, Andréia! Boa noite! Tudo bem com vocês? Gente, hoje é o meu último dia em Glasgow. Resolvi fazer uma live aqui super improvisada. E Soraya, tá joia? Sem suporte, sem filtro, sem nada. Pra aproveitar o meu background aqui do meu quarto, que eu vou sentir muita falta. Engraçado, né? Não tem como a gente não pensar em tudo que passou, né? Na minha vidinha aqui nesses 6 meses da Escócia. Dieguito, meu marido, está embarcando. Amanhã eu vou encontrar com ele. E aí a gente vai tirar umas férias. Apesar do que, reza a lenda que doutorando não tem férias. Vou contar sim. Vocês estão me ouvindo bem? Que eu tô com um foninho aqui. Eu espero que sim. O objetivo dessa live, na verdade, não é nem contar a minha história aqui em Glasgow. É uma live para falar sobre prova de proficiência. E vocês estão conseguindo me ver? Ah, beleza. Obrigada, Soraya. O motivo que eu resolvi... Ei, Patricks. Olá. O motivo que eu resolvi falar sobre prova de proficiência é porque... Bom, primeiramente, a minha vinda para Glasgow, ela não teria sido possível se eu não tivesse uma prova de proficiência em mãos. Isso é um negócio tão marcante, isso é um fato de tanta relevância que eu já estava pensando mesmo em fazer uma live sobre teste de proficiência. E aí, essa semana, conversando com uma amiga, até contei nos stories hoje mais cedo, mas conversando com essa amiga, eu vi o quão importante é uma prova de proficiência. Mas antes de eu começar a falar da prova de proficiência, people, eu queria saber de vocês o seguinte... Tá tudo certo aí? A primeira coisa que eu precisava saber é o seguinte. Vocês sabem o que é uma prova de proficiência? Verdade, hoje o dia é péssimo, né? Pra gente fazer live. Domingo, além de tudo, jogo da Copa do Mundo da final, né? E não era o Brasil que tava lá. Oh, dear Lord. Mas tá tudo certo. Vocês sabem o que é uma prova de proficiência? Eu acho que eu vou anotar aqui. Eu vou colocar aqui live de teste de proficiência. Proficiência. E vou deixar o comentário aqui, porque eu não sei colocar o título na live. Sejam muito bem-vindos. Então, para aqueles que estão entrando, a gente hoje vai falar sobre provas de proficiência. Se você ficar comigo até o final, vocês vão descobrir absolutamente tudo sobre prova de proficiência. Me ouvindo bem? Mamãe entrou. Oi, mamãe. Pessoal da Vila Sintra também. Bom, vamos lá. Se você tá querendo estudar fora, se você tá querendo uma oportunidade de um emprego, uma bolsa, a bolsa de estudos, né?
tanto para graduação, mestrado, doutorado, se você está querendo uma dessas oportunidades, você precisa fazer uma prova de proficiência. Pois é, não é um bicho de 7 cabeças. It's not a monster. Não é um monstro. Não é nada de outro mundo. A prova de proficiência, na verdade, ela tem o objetivo de avaliar, ela tem o objetivo de atestar o nível de fluência do aluno. Isso mesmo. Então, se o aluno é muito fluente na língua ou não. E, obviamente, que essa prova de proficiência ela é feita tanto para prova de inglês, para a língua inglesa, para a língua espanhola, até para a língua portuguesa brasileira, nós temos uma prova de proficiência. Então, para alunos que querem imigrar para o Brasil e que querem, né, revalidar o seu diploma também na língua portuguesa brasileira, a gente vai ter uma prova de proficiência, né? Porque, afinal de contas, é importante. A gente fica vendo aí... Oi, eu também tô com saudade, Ivanilda. A gente vê, por exemplo... Um exemplo muito legal é o Canadá, né? O Canadá está sempre procurando profissionais extremamente qualificados, né? E só aceitam pessoas que têm aí uma prova de proficiência feita, né? Isso mesmo, gente. Manda coraçãozinho aí, porque quanto mais coraçãozinho, reza a lenda que o Instagram entrega mais essas lives nossas. Então, o que acontece? O que a prova de proficiência vai avaliar? Ela vai avaliar, minimamente, 4 habilidades da língua. Quais são as 4 habilidades da língua? O listening, né? Que é ouvir. O speaking, que é a fala. O reading, que é a leitura. E o writing, que é a escrita. Então, basicamente, a prova de proficiência, ela vai avaliar esses 4 pontos pra gente. Tá bem? Eu tô com uma colinha aqui, pra eu não me perder, porque tem muita coisa pra falar. Eu vou tentar ser o mais breve possível hoje, mas vou tentar colocar todas as informações. Então, se vocês tiverem dúvida... Pode colocar nos comentários, ou se você quiser escrever depois nos comentários, né, que essa live vai ficar gravada, vocês deixam um comentário lá que eu vou voltar, eu vou estar sempre respondendo vocês, pode me mandar por inbox, eu fico aí à disposição. Então, o que acontece? Essas provas, elas têm uma estrutura muito peculiar, né? Como eu estava dizendo, a gente vai trabalhar com as 4 habilidades. Quais são os tipos de prova? As provas de proficiência são todas iguais? Não, não são. Nós temos as principais provas de proficiência, que são IELTS, TOEFL IBT e as provas de Cambridge. Além dessas provas, hoje em dia, algumas universidades aceitam a prova do Duolingo. Além delas aceitarem a prova do Duolingo, a gente ainda tem um outro tipo de prova, que são as provas das próprias universidades. Todas as universidades, elas têm uma prova, né, que é desenvolvida pelo Centro de Extensão. Todas as universidades é ótimo, nem todas, né, mas muitas, por exemplo, a universidade que eu faço parte, lá em Minas Gerais, a UFMG, ela tem um centro de extensão que desenvolveu uma prova de proficiência. Então, no caso dessas provas de proficiência, né, das universidades, elas são voltadas para atender o público interno que vai tentar um mestrado ou um doutorado e que precisa ter uma proficiência muito alta de leitura por conta dos textos que eles vão encarar ali na caminhada acadêmica deles, né? Rather than that, além disso, então, a gente vai ficar com IELTS, TOEFL IBT, e as provas de Cambridge e algumas instituições ali aceitam Duolingo. Aí você vai me perguntar assim, o que difere uma prova da outra? Então vamos lá. O IELTS e o TOEFL, eles focam sim nas 4 habilidades, né? Listening, writing, reading and speaking.
As provas de Cambridge, eu nem vou entrar em detalhe do Duolingo, porque o Duolingo ele tem uma estrutura muito diferente dessas provas, tá? As provas de Cambridge, elas testam as 4 habilidades e ainda tem Grammar in Use, se não me engano, né? Que é English in Use, desculpa, English in Use, que é o inglês em uso. Que aí é um outro tipo de questão que tem nas provas. E aí você vai me perguntar assim, mas Manu, por que eu não faço a prova de Cambridge? Porque Cambridge tem aquele nome, né? Ah, é Cambridge, Universidade de Cambridge, blá. Por que eu não faço uma prova de Cambridge e vou fazer um IELTS, por exemplo? Porque você vai me perguntar também, o IELTS, ele tem... É muito importante a gente... antes que eu me esqueça, é muito importante a gente falar que o IELTS, ele tem tempo de validade. Tanto o IELTS quanto o TOEFL. Esse tempo de validade é mais ou menos 2 anos. Por que mais ou menos 2 anos? Por conta da pandemia, as universidades estavam aceitando o IELTS com um tempo maior. O que é isso? Amanda entrou, Leandro entrou, Keila entrou. E aí, pessoal? Bom, então, essas provas, elas têm data de validade. O que é isso? Suponha que eu fiz uma prova em 2020 e eu vou me aplicar para um mestrado em 2023. A universidade pode não aceitar esta prova. Tá? Aí você vai falar assim, pois é, teacher, exatamente por isso é que eu vou fazer o quê? A prova de Cambridge, porque a prova de Cambridge é ad eterno. Tá? As pessoas costumam dizer que a prova de Cambridge é válida para toda a vida. Mas é aí que a gente se engana. Isso cai exatamente na próxima questão, no próximo ponto que a gente vai abordar, que é qual prova eu devo fazer. Mas por que a gente tem que tomar cuidado com a prova de Cambridge? Porque, sim, é uma prova de peso, uma prova reconhecidíssima e é uma prova super difícil, sim, concordo plenamente, assina embaixo. Não estou descredibilizando a prova de Cambridge, não. Acontece que, apesar dela ter essa validade eterna, as universidades é que decidem. Então, por exemplo, eu estou em Glasgow, né? Eu vim para a Universidade de Glasgow. Primeiramente, que a Universidade de Glasgow nem perguntou se eu tinha outra prova. Já falou assim, quero ver seu IELTS. Quero ver seu resultado do IELTS. Então, assim, essa foi a primeira coisa que a Universidade de Glasgow me pediu. Como eu não sou boba, já tinha feito o meu IELTS, fui lá e apresentei a nota que ela estava precisando. Quando você entra no site da instituição, porque assim, isso é uma conversa longa e a gente pode ter outras lives aqui. Quando a gente entra, a gente é aluno internacional, a gente tem que olhar quais são os pré-requisitos que a universidade está cobrando da gente, né? Porque eles vão cobrar a titulação XYZ, a prova XYZ, vão cobrar, no caso de doutorado, uma research proposal, que é uma proposta de pesquisa, eles vão cobrar um monte de coisa. E vão te dizer qual a prova de proficiência linguística você tem que apresentar para eles. Quando eles fazem isso, é que tá o pulo do gato. Lembra que eu falei que eu fiz a prova em 2020 e estou em 2023? Então, tanto não vale para o IELTS quanto não vale para a Cambridge, porque as universidades, elas são instituições independentes e são soberanas. Então, elas decidem se, elas vão te pedir uma prova de proficiência, 2, qual prova que elas vão te exigir, 3, qual a data de validade essa prova tem que ter. Então, pensando nisto, é que eu te digo que a prova de Cambridge não é tanta vantagem assim com relação às outras. Quer ver um exemplo muito legal? De novo, meu exemplo, né? Por quê? Porque para eu vir para cá, eu tive que passar por vários processos seletivos. Tá entrando mais gente. E aí, Debinha? Então, para eu vir para cá, eu fiz alguns processos seletivos, internos e externos. Então, um dos processos foi para a agência financiadora da minha bolsa. Neste processo,
eles aceitaram a minha prova de Cambridge. Vale ressaltar que minha prova de Cambridge, que eu fiz em 2014, foi aceita pela instituição de fomento, foi aceita pela minha universidade, minha home university, que é a minha universidade doméstica, mas não foi, aliás, mentira, não foi aceita pela CAPES. Ela passou pelo processo interno primeiro, quando chegou na CAPES, a CAPES já me barrou. Foi engraçado, né? Porque eu passei pela seleção interna, passei pela seleção da CAPES, e na hora que a CAPES foi fazer o refino, a CAPES, gente, é a minha agência financiadora, né? Quem financiou minha bolsa para estar aqui. Então, quando eu passei no refino da CAPES e estava fechando toda a minha documentação, a CAPES gritou: opa, essa prova é de 2014, eu quero uma prova mais recente. Então, isso já tinha sido barrado lá na CAPES. Quando eu entrei, né, no site da universidade... Hi, Emma! Oh, Glasgow people, yay! Quando eu entrei no site da universidade de Glasgow, eu vi que eles iam me pedir o IELTS, né? Então, eu, como já sou professora de IELTS, já tinha essa proficiência de Cambridge. Hello! Eu já tinha essa proficiência de Cambridge e falei assim, bom, vou fazer a prova do IELTS mais pra frente. A sorte é que eu fiz a prova do IELTS já nas beiradas, né? Já na hora de fazer a minha aplicação para a Universidade de Glasgow. E aí o resultado ficou pronto dentro do limite, né? Que eles dão um prazo lá. E quando a CAPES me barrou, falou assim, cadê uma prova de proficiência mais recente? Eu já entreguei para a CAPES. Então, eu já entreguei toda a minha documentação certinha. Então, vocês vejam que essa questão de você ter uma prova muito antiga, ela não é benéfica, né? Porque se você precisa de um resultado ali, na hora, pronto para entregar, se você não tiver, você vai passar um aperto muito grande. Como eu tinha, né? E aí eu vou explicar para vocês o porquê que eu não tinha a prova do IELTS desde o começo do processo. Porque o começo do processo foi no início do ano de 2021. A gente está em 2022, né? Eu tô fazendo as contas aqui. A gente ainda está em 2022. Então, o início do meu processo de bolsa foi 2021. Eu não tinha feito o IELTS. Eu fiz o IELTS no segundo semestre para entrar com a documentação na universidade que eu tinha sido aceita aqui na Escócia. Então, é por isso que eu não tinha colocado a minha nova prova de proficiência lá, minha nova nota. E aí, gente, isso é importantíssimo. A prova tem que estar pronta. E ela tem que estar em mãos. Planejamento é tudo. E por que planejamento é tudo? Porque você não tira da cartola uma nota boa no IELTS, ou no TOEFL, ou em Cambridge, da noite pro dia. Isso não é possível, tá? Muitas vezes a gente pensa que assim, mas eu falo inglês. Mas não é a mesma coisa, né? Às vezes tem um advogado que ele vai precisar estudar para a OAB, porque não é a mesma coisa ele ser advogado e querer passar direto na OAB. A mesma coisa um médico. Não é porque ele fez medicina que ele vai passar em qualquer residência. Não, ele vai ter que sentar, estudar especificamente para aquilo. E a mesma coisa pra gente. Não é porque a gente sabe inglês que a gente vai simplesmente tirar da cartola um 8 na prova do IELTS, né? Então, não adianta. Tem que se planejar. E o planejamento envolve o planejamento financeiro, estudar e entender o que você precisa. E eu acho que eu já saí do meu roteiro por completo aqui. Deixa eu voltar aqui. Bom, todos esses testes, eles são de uma credibilidade altíssima. Todos esses testes são reconhecidos. Todos esses testes é ótimo, né? Que a gente tá falando aí. Você vai falar, o Duolingo também? Não, o Duolingo também é muito, muito reconhecido, mas ele não serve pra tudo que a gente
gostaria que ele servisse, né? Mas falando aí, né, dos 3 maiores, que são Cambridge, IELTS e TOEFL, IELTS e TOEFL, eles são aceitos em mais de 11 mil instituições. Então, são testes que têm uma credibilidade, assim, incontestável, né? E aí você vai me perguntar assim, tá bom, Manu, você já falou aí, falou um monte de coisa, deu seu exemplo, blá, 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 mas qual que é o teste que eu vou fazer? Porque você só dá aula de IELTS. Basicamente, eu gosto do IELTS, ele é o meu xodó, e ele é o meu xodó, eu falo por diversos motivos, né? O IELTS é o meu xodó por quê? Primeiro, ele aceita em mais de 11 mil instituições. Ele é, assim, incontestável, né? Segundo, se você quer imigrar pro Canadá, pro Reino Unido, e quando eu falo de Reino Unido, gente, vocês estão me ouvindo bem? Eu vi gente mandando coraçãozinho. Aperta o coraçãozinho, gente. Manda o coraçãozinho aí. Deixa de ser mão de vaca. Aperta o coraçãozinho. Quando eu falo de Reino Unido, eu falo de Escócia, Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte. Então, são 4 países aí. Canadá e Austrália. Não coloco minha mão no fogo pela Nova Zelândia, mas como tá muito próximo da Austrália, pode ser que, né? Oba, coraçãozinho! Mas qualquer um desses países que você quiser imigrar... obrigada, Keila. Qualquer um desses países que você quiser imigrar, né? Você vai ter que apresentar o IELTS, né? E aí o IELTS, ele tem dois tipos de prova, né? Um é o Academic, que é voltado completamente para a universidade, e o outro é o General Training, que é voltado para a imigração. Mas isso a gente vai falar numa outra live, tá bem? Se tiverem perguntas, gente, vai anotando, que agora eu tô olhando aqui na minha colinha, para eu não tomar muito tempo de vocês. Bom, então, não respondi a minha própria pergunta, né? Qual que é o teste que é importante para mim? Então, primeiro, você tem que entender qual que é o seu objetivo com essa prova. Para que você quer fazer uma prova de proficiência? Você quer fazer uma prova de proficiência para você ver como é que tá o seu nível de inglês? Ótimo. Escolhe uma prova, estuda para ela. Você quer fazer uma prova de proficiência para imigrar? Ótimo. Veja qual país você vai, veja o que você precisa fazer, qual teste de proficiência que você precisa fazer. Né? Você quer ir para uma universidade? Ótimo. Eu costumo dizer que a universidade é que define o teste que você vai fazer. No caso da minha, acho que eles aceitam outras provas, mas eles pediram preferencialmente a prova do IELTS, aqui na Universidade de Glasgow. Quando você entra no site das universidades, ano passado eu estava acompanhando uma aluna que ia para King's College, em Londres, e recentemente eu tenho acompanhado muito o pessoal que está na UCL, que eu tenho uma grande amiga que está indo para a UCL, que é a University College London, que é uma universidade gigantesca na Inglaterra, e essa mesma amiga recentemente me contou o caso do rapaz, que eu vou contar esse caso aqui no final da live. E essas universidades, elas tendem a pedir o IELTS, né? Aí você fala assim, mas por que Cambridge não, né? A gente já até conversou, mas quem é que faz esse IELTS? Gente, o IELTS, ele é feito pela Cambridge. E ele é administrado pelo British Council. Então, assim, é Cambridge, não é Cambridge. É Cambridge, mas não é Cambridge. Então, assim, né? É uma prova extremamente reconhecida. Ruth Elias, olá! Então, a universidade não apenas vai ditar a prova que você tem que fazer, mas como ela também vai ditar a nota que você precisa. E atenção, isso é muito importante. Por quê? Porque a nota vai mudar do curso, né? Dependendo do curso que você faz. E a nota vai mudar do programa que você vai se aplicar. Então, se é um programa de graduação, a nota é X. Se é um programa de mestrado, a nota é Y. E se é um programa de doutorado, a nota é 3Y. Depende. Depende da universidade. Depende de tudo. É muito variável, né? Claramente, né, que no que concerne
Oxbridge. E eu aprendi essa expressão aqui, é muito legal. Oxbridge quer dizer Oxford e Cambridge, que são as duas universidades mais fortes da Inglaterra, sem sombra de dúvida. Do Reino Unido, né? Sem sombra de dúvidas. Então, no que diz respeito a Oxbridge, Oxford ou Cambridge, você precisa ter no mínimo 8. Né? O IELTS vai de 0 a 9 e essas duas universidades grandes aí, elas pedem 8. Então, é nota mínima para erro, né? É um negócio, assim, complexo da gente enfrentar, né? Porque prova, eu costumo dizer que prova é um negócio assim, é um negócio chato, né? Primeiro que a gente fica nervoso só com a palavra prova. Segundo, que quanto maior a nota que você precisa, mais você se cobra. Porque, obviamente, menos você pode errar numa prova dessa, né? Não, Manu, mas é possível? Cara, eu tirei 8,5 no meu speaking. Hi, Adams! Yay! Olha, um dos meus melhores professores de inglês da escola entrou. Hello! Ai, que fofura. Então, assim, eu tirei 8,5 na minha prova de speaking. Mas não quer dizer que uma outra pessoa tiraria menos ou tiraria mais, né? É uma questão de prática, é uma questão de dedicação, é uma questão de planejamento, né? Não é porque eu dou aula de inglês que eu não estudei para o IELTS, muito pelo contrário. Minha mãe e meu marido falavam assim, gente, mas como que você está estudando tanto para esse negócio? Você dá aula disso todo santo dia. E eu sentei durante um mês, mais ou menos, 1,5 meses, revisando toda a estratégia que eu uso com os meus alunos, comigo, revisando todos os vocabulários, fazendo prova, contabilizando o meu tempo, porque time management é uma das habilidades principais que você precisa para ter no seu IELTS. Então, assim, eu estudei muito focada. E eu estudei só com 1,5 meses, obviamente, porque vocês já conhecem a história, eu, né, já falo inglês há bastante tempo. E eu já dou aula para essa prova há muito tempo, né? Mas não quer dizer que eu não estudei, não me dediquei para fazer ela, muito pelo contrário. Foi 1,5 meses de preparação para essa prova. Bom, será que eu consegui esclarecer algumas dúvidas para vocês? Será que ficou mais alguma dúvida? Assim, a história que eu queria contar para vocês, já que eu já acabei meu roteiro, já passei 500 milhões de vezes do que eu precisava falar, é o seguinte, esse rapaz que tá na UCL, essa pessoa que tá na UCL, não sei como ele não apresentou a prova de proficiência. E aí o que aconteceu foi que, agora que ele já está lá há 3 meses, a UCL tá cobrando dele a prova de proficiência. Ele já fez 2 provas, ele não conseguiu a nota que ele precisa. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que possivelmente ele não vai conseguir aí concluir o tempo dele de estudo, né? E aí são cenas do próximo capítulo. Por isso que é tão importante a gente ter essa prova em mãos. Muito me admira a UCL ter aceito ele, né, ter aceitado o aluno lá sem a prova de proficiência. Então, essa conta, ela uma hora ela é cobrada, né? A conta chega, tá? Se você vai para uma universidade gigantesca e não se prepara adequadamente para ela, uma hora a conta vai chegar. E é isso que está acontecendo com esse rapaz, né? Ele deve ter apresentado uma outra prova de proficiência que foi aceito pelo órgão de fomento, foi aceito pela Home University, né? A Universidade doméstica dele. E aí, na hora de chegar lá, a UCL falou assim, querido, você tá aqui, eu sei que você tá fazendo XYZ, mas aqui, seus documentos estão errados, tá faltando isso aqui. E aí, como é que você faz? O que você faz? Né? Não sei, deram uma sugestão aí pra ele, ele vai tentar trocar o status dele dentro da universidade. Ou seja, a pessoa precisa trocar o status dentro da universidade para poder permanecer.
Então, isso é o preço da falta de planejamento, né, gente? Esse é o preço da falta de planejamento. Então, se planejem para fazer o IELTS. Não sei se vocês... how do you say that? Não sei se vocês repararam. Repararam, lembrei a palavra. Não sei se vocês repararam, mas eu falo muito aqui do IELTS, né? E eu falo do IELTS, eu falei que eu tenho um carinho muito especial pelo IELTS, porque é uma prova que eu considero fácil. Mas o fato de eu considerá-la fácil não quer dizer que ela seja fácil, né? É uma prova que eu gosto de preparar os meus alunos, é uma prova que eu tenho um sucesso muito alto, com um índice de aprovação altíssimo. Eu tenho com as outras também, né? Mas eu desenvolvi um carinho muito grande pelo IELTS, e vou dizer por quê. Ao invés de eu ficar preparando o aluno para 500 mil provas, eu preparo para o IELTS, né? A minha preparação é para o IELTS. Obviamente que eu trabalho também com as provas de proficiência das universidades, mas isso aí a gente vai falar num outro dia, numa outra live, num outro perfil, quem sabe. Mas eu preferi especializar e montar o meu curso todo voltado para o IELTS, para eu poder atender os meus alunos de uma melhor forma, né? Porque da mesma forma que para o aluno é pesado estudar, para mim é pesado preparar, né? Porque eu preparo com muita dedicação. Então, é um tempo que a minha mãe e meu marido ficam desesperados lá em casa. É o IELTS, é o IELTS, é o IELTS, porque eu respiro o IELTS durante as 10 semanas do meu curso, né? É preparação de slide, vamos ver se o reading é esse mesmo, vamos ver se tem material mais recente, vamos ver se tem texto mais recente. Então, assim, eu escolhi especializar no IELTS para atender melhor os meus alunos. E é isto. Vamos fechar aqui com... A gente precisa estudar. O comprometimento, ele não pode ser só meu, ele tem que ser meu e do aluno. Mas é completamente possível, né? Uma vez estabelecido o seu objetivo, uma vez que você entendeu qual prova você tem que fazer, qual a nota que você precisa, é só sentar, estudar, que vai dar tudo certo. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos voltar a fazer live, né? Eu comecei a fazer live aqui nesse perfil, depois eu mudei para o outro perfil, comecei a fazer live lá, tava dando uma audiênciazinha, e agora eu voltei para esse perfil aqui com força total. E vamos ver se a gente... Vamos ver não, né? A gente vai fazer mais lives de agora em diante. Espero que vocês tenham gostado. Deixem os coraçõezinhos aí. Eu vou perguntar se alguém tem alguma dúvida. Eu tô até com uma audiência relativamente muito interessante. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar nos comentários aí. Deixa eu cumprimentar o povo que chegou aqui depois. Ficou alguma dúvida, gente? Ou vocês ainda estão assim, não entende nada que a Manu falou? E tá tudo bem, tá? Eu explico tudo de novo. Posso ficar aqui até amanhã falando. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vamos despedir desse background super fofo. Eu vou ver se eu consigo achar um papel de parede assim no Brasil tão bonito pra eu colocar lá em casa. Me despeço de vocês aqui. Me despeço de Glasgow também. Vejo vocês em breve. Eu preciso saber agora, gente, me ajuda, como é que salva a live? Que eu esqueci, tem tanto tempo que eu não faço live. Eu acho que se eu apertar no xizinho... Vamos lá. Gente, ó, não vi dúvida nenhuma aqui. O povo tá aí, mas agora... Ah lá, o povo chegando. Na hora que eu tô indo embora. Deixa eu ver aqui como é que... deixa eu só falar mais uma coisa pra vocês. Por que a live foi tão cedo hoje, né? 6 horas da tarde. Eu geralmente costumo fazer live 8 horas da noite. Porque já são 9h40 da noite aqui pra mim em Glasgow. Eu já tô assim, moída, né? Porque eu levantei, passei o dia todo na universidade hoje estudando. Amanhã tem que levantar cedo pra ir pra Londres. Eu tô super cansada. Hi, what's up? Bom... Eu vou dar um jeito de deixar essa live salva.
Vejo vocês na próxima live. Retorno no ano que vem com uma maratona de lives aí. E é isso. I'll see you guys soon. Bye bye.